Amanda, com apenas 16 anos, decidiu fugir de casa. Amanda fugiu de casa porque ela não aguentava mais os seus pais agressivos e uma família que a reprimia. A história de Amanda não é uma história incomum. Infelizmente, muitas meninas sofrem e sofreram em suas infâncias opressão, maus tratos e se sentiam obrigadas a sair daquela situação de alguma maneira. E nem sempre a saída encontrada é das melhores. Eu sou Ellen Alves, sou terapeuta e ajudo mulheres a se entenderem e a compreenderem as suas emoções. Amanda fugiu de casa, cheia de esperanças e sonhos. Foi em busca de uma liberdade que ela não tinha. Liberdade de se expressar, liberdade de viver, liberdade de escolher sua carreira, de ter seus próprios gostos e opiniões. Mas logo que ela chegou nessa nova cidade, ela conheceu um rapaz. Um jovem que deu todo o amor, todo o carinho que ela sempre buscou, mas que ela nunca tinha tido. O carinho que ela recebeu desse jovem a fez pela primeira vez se sentir importante e amada. E ela decidiu entrar com tudo nessa relação, que ela mal sabia como funcionava. Porém, já nos primeiros meses desse relacionamento, ela engravidou. E quando o rapaz soube que ela estava grávida, ele a abandonou e desapareceu. Agora, Amanda tinha que lidar com a falta de amor da infância, com a falta dos pais, com as dificuldades de morar sozinha sendo ainda tão jovem, o sofrimento por ter perdido um amor e agora uma gravidez. Amanda não tinha aprendido nem a cuidar de si ainda. E agora ela precisava também cuidar de uma criança. Ela ficou tão desesperada, ela não tinha emprego fixo, morava num quartinho que dividia com outras mulheres que ela nem conhecia direito. E ela achou que ela não tinha nenhuma outra opção, a não ser o aborto. Amanda hoje tem 66 anos de idade. Essa mulher ainda sofre com a culpa por ter tirado uma vida. 50 anos depois, ela está com seus filhos, com seus netos, ela desenvolveu sua espiritualidade e quanto mais ela entendia a gravidade do seu ato, mais ela se sentia culpada. Mesmo tendo uma nova família, ela continuava se culpando pelo erro que ela cometeu 50 anos atrás. Amanda passou por todos esses anos sem conseguir curtir os filhos, os netos. Ela não conseguia encarar nem a si mesma por esse terrível ato que ela cometeu aos 16 anos de idade. Nós sabemos que ela cometeu um erro gravíssimo. Ela tirou uma vida e ela afetou não só a vida de um bebê, mas de todos os outros que vieram depois dentro desse mesmo sistema familiar. Todos nós somos afetados por escolhas boas ou ruins. E nesse caso, Amanda afetou tanto a si mesma como a todos os que vieram depois em sua vida de maneira negativa. Eu sou a favor da vida, mas eu não estou aqui nem para julgar, nem para defender Amanda. Mas quando Amanda, aos 66 anos, contou sobre o aborto, chorando, como se aquele aborto tivesse acontecido naquele mesmo dia, eu percebi o quanto ela ainda não havia vivido a sua própria vida. A sua vida findou, parou no momento em que ela tirou aquela vidinha que estava ali dentro dela. Ao mesmo tempo, quando Amanda conseguiu falar sobre esse assunto, já era possível ver em seus olhos essa libertação. Amanda já havia superado 2 processos de quimioterapia, mas ainda não havia curado essa dor, essa ferida tão aberta da culpa. Ela viveu em estado de sofrimento por 50 anos. Apenas quando ela se permitiu falar sobre o assunto, é que ela conseguiu entender que ela só podia dar o que ela tinha recebido. Ela não conseguiria dar mais do que o que ela tinha para dar. E ela conseguiu se livrar dessa culpa. Entendeu que errou, mas que o fato dela ter errado não podia impedir que ela fizesse novas escolhas corretas. Quantas mulheres hoje vivem uma vida de não merecimento, achando que não podem ser felizes, que não podem sorrir, que não podem se cuidar? Isso tudo porque vivem se culpando pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer lá no passado. E passado tem que ficar no passado. Olhamos, consultamos, tiramos a lição e voltamos para o presente. Não é possível voltar ao passado, mas é possível escolher o que vamos fazer no momento presente e o que vamos fazer no nosso futuro. E tudo o que nós vivemos um dia fazem de nós o que nós somos hoje.
Nós vivemos numa sociedade que para ser mulher precisa ser sobre-humano. É necessário cuidar de tudo e de todos. E o mais triste é que esses todos não incluem a própria mulher. Veja o caso de outra mulher que eu vou aqui chamar de Fernanda. Ela tinha um filho de 15 anos chamado Felipe. Ela começou a ser chamada à escola para falar da situação dele. Com um trabalho de horários loucos, ela era mãe solteira, não tinha muita disponibilidade de horário. Ela tinha que estudar com ele, ela tinha que ajudá-lo nos trabalhos da escola. E, infelizmente, com tantas atividades, ela nem sempre conseguia. E por isso, ela se sentia sempre culpada. A cada reunião da escola, ela saía mais culpada. Culpada porque não conseguia estudar com ele o suficiente, porque ela estudava. Apoiá-lo na escola o suficiente, porque ela apoiava. Ou porque ela não estava sempre muito atenta o suficiente, porque ela estava atenta. Mas esse sentimento de culpa não começou ali naquela situação, quando ele tinha 15 anos. Esse sentimento de culpa já vinha lá de trás, quando ela engravidou, quando ela tinha apenas 21 anos de idade. E essa dose de culpa aumentou quando, por decisão dela, ela e o pai do filho não ficaram juntos. E depois veio a culpa, com o passar dos anos, por não ter dado ao seu filho uma família, mais irmãos, novos familiares, o chamado lar. Mais culpa. E culpa outra vez porque ela achava que se ela tivesse escolhido outra profissão, ela poderia pagar uma empregada doméstica que tratasse da casa e que permitisse que ela estudasse com o seu filho. Ou que ela pagasse alguém para que estudasse com ele, e então ele não estaria tendo tanta dificuldade na escola. E será que ela é a única mãe que se sente assim? É humanamente impossível dar conta de todas as coisas. A cultura brasileira é sempre de somar. Então a mulher é mãe e trabalha fora. E é esposa, e cuida da casa, e cuida das roupas, e cuida da comida, e cuida do marido, e cuida dos filhos, e cuida dos avós, e por aí vai. Será que nós não podemos escolher umas coisas ou outras? Será que nós temos realmente que fazer tudo, que dar conta de tudo? Quando paramos para observar a vida da maioria das mulheres, nós vemos o quanto elas são sobrecarregadas. E a culpa é tanta que ela se sente culpada até por se sentir culpada. Onde vamos parar com toda essa culpa? Na verdade, a mulher que se sente culpada, ela nunca para. Porque se ela tiver tempo para parar, para pensar, ela vai encontrar mais motivos para se culpar. E antes que isso aconteça, ela arruma mais atividades, mais responsabilidades, cada vez mais esquecendo dela, cada vez mais distante de quem ela realmente precisa ser. E olha que isso acontece também com as mulheres solteiras. Veja o caso de outra mulher que eu vou chamar de Ana. Ela tem 37 anos e está solteira, não por falta de qualidades. Ela é uma mulher muito inteligente, é disposta e é prática. E esses dias ela me procurou para falar de uma pessoa que ela conheceu, mas que ela se decepcionou. E ela dizia, eu não acerto uma, por que eu sempre escolho errado? É claro que há respostas para essas perguntas, mas o que eu quero destacar aqui é que a culpa assombra as mulheres independente das suas condições financeiras, do seu estado civil, da sua idade e etc. A culpa, ela tem rodeado as mulheres, ela tem consumido as mulheres. E antes de iniciar esse vídeo, eu conversei com algumas mulheres para saber o que mais, além desses exemplos, elas se culpavam. E percebi algo muito incomum entre elas. Elas se culpam por fazer tudo isso e não conseguirem ir na academia, por não conseguir fazer as unhas, porque o cabelo não está como gostaria, ou até mesmo por não conseguir dar sequência na dieta. E detalhe, as pessoas cobram que ela seja mulher, mãe, esposa, trabalhe fora e que ela ainda esteja com o corpo perfeito, com as unhas e cabelos impecáveis. Ser mulher acaba sendo um peso. E é por isso que muitas mulheres, elas saem desse papel feminino e elas acabam deixando de querer ser mulher, porque elas acham que não há nada de bom nisso. Ser mulher é muito pesado às vezes. Com a alteração dos papéis da mulher na sociedade, resultado da Revolução Industrial, assim como a igualdade dos direitos, passou a existir uma pressão da própria mulher que começa a tentar se equiparar com aquilo que é imaginado. Começou a existir uma pressão para se corresponder a um ideal. As mulheres passaram a estar focadas em vários campos de batalha, da casa aos filhos, passando pelo marido, pela aparência física,
e, é claro, pela carreira. E existe uma mulher ideal, supostamente muito bem estabelecida em termos de padrões definidos. E com isso, a carga de culpa vem atrás, porque é humanamente possível chegar nesse padrão ideal que está apenas na imaginação. Mesmo quando as mulheres ficavam em casa, lá no passado, os níveis de exigência já eram muito grandes. A casa tinha que estar muito limpa. As melhores e mais bem preparadas refeições deveriam ser servidas à família todos os dias. E ainda assim, ela tinha que encontrar um tempo disponível para uma vida comunitária e social dentro da cidade onde ela morava. É como se a síndrome da mulher perfeita estivesse no DNA do sexo feminino. É que esse peso de culpa vem muitas vezes associado a um veredito que as mulheres têm sobre elas próprias, onde se recriminam por não se acharem boas o suficiente. E pior, as grandes instigadoras desses sentimentos são as próprias mulheres. Mais do que a sociedade, mais do que os homens, é a competição feminina que leva aos maiores estados de culpabilidade do sexo feminino. A comparação com as outras é o grande mal, porque aquela acabou de ter o bebê e já está em forma, e eu, que tive meu bebê já faz 1 ano, eu ainda tenho barriga. Por que a outra consegue participar de todos os trabalhos da escola e eu mal tenho tempo para ir lá e deixá-los de manhã? A competição vem também em grande parte daquilo que é ensinado de mães para as filhas, como o papel de ser mulher, né? Esse papel perfeito, capaz de tudo. E a indústria da cosmética que surge para aguçar ainda mais a competição feminina. Quem se cuida melhor, quem tem o melhor corpo, quem tem a melhor pele, quem tem o cabelo mais sedoso, cabelo mais brilhante. E a maioria das queixas que eu ouço das mulheres que vêm até mim se trata de um veredito fechado que a mulher encontrou e que se resume a: eu não sou boa o suficiente. E por boa o suficiente, entenda: não sou uma esposa perfeita, não sou uma mãe perfeita, não sou uma mulher perfeita, não sou uma filha perfeita, não sou uma dona de casa perfeita e também não sou uma trabalhadora perfeita. Elas querem ser tudo isso uma única pessoa. E boa parte dessa culpa vem junto, sabe com o quê? Com a maternidade, onde tudo que não deveria acontecer, acontece. Uma mulher que eu vou chamar de Gisele, com 28 anos, começou seus fortes sentimentos de culpa quando ela teve o seu primeiro filho. Logo após o parto, ela teve hipotomia uterina. Ela foi para a UTI em estado gravíssimo, perdeu muito sangue. Os enfermeiros começaram a dar leite no copinho para a filha dela, a Sabrina. E quando ela voltou da UTI, Sabrina já estava com dificuldade para mamar. Ela foi dando leite, tanto no copinho quanto o peito, mas Sabrina não conseguia mais fazer a pega corretamente. O hospital deu um cursinho enquanto elas estavam lá, e a Sabrina até que estava pegando bem. Só que no primeiro dia em que elas chegaram em casa, ela não parava de chorar, e a orientação da pediatra era para deixar a bebê apenas no peito. Mas a bebê só chorava. No final do dia, Sabrina estava com febre, e aí tiveram que levá-la de volta para o hospital. Sabrina saiu da maternidade, tinha saído com 3,480 kg, mas como ela não estava conseguindo mamar, o peso dela baixou para 2,6 kg. Sabrina só tinha 5 dias de vida, fazia exames e não sabia a origem da infecção. Ela teve que ficar na incubadora direto, tomando leite artificial. Foram 17 dias internada. Quando Sabrina voltou para casa, ela só mamava fórmula de leite de 3 em 3 horas. Com isso, ela ficava saciada por mais tempo e dormia tranquilamente à noite. Com 2 meses, ela não quis mais saber do peito. Gisele ficou desesperada. Ela chorava muito porque existe uma cobrança e, ao mesmo tempo, ela tinha medo de que Sabrina não mamasse e perdesse peso de novo. Agora Sabrina tem 4 meses e só mama fórmula, não mama mais o peito. Tem uma cobrança muito grande e as pessoas dizem: você tem leite, você pode amamentar, faz o esforço, isso é manha, você está com preguiça, você precisa insistir, fórmula não é leite de verdade, sua filha não vai gostar de você. Gisele se sentia super culpada porque deixou sua filha 1 dia e meio com fome. Ela pensava: se eu não tivesse ouvido isso e tivesse dado fórmula no primeiro dia, talvez não tivesse ocasionado a infecção. E as mulheres mais idosas, elas têm uma experiência diferente que as mães mais modernas não têm.
Porque antes tinham muitas coisas que para elas eram difíceis, mas tem muitas coisas que hoje nós temos a correria, a pressão, o excesso de informação que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, sem contar com os problemas emocionais que dificultam a produção de leite. As pessoas só sabem do final da história, não sabem o contexto inteiro, e isso acaba mexendo com a nossa cabeça, porque a mulher que acaba de ganhar o bebê, principalmente quando é o primeiro, está frágil, confusa e extremamente cansada. Hoje em dia, as pessoas estão levantando a bandeira da amamentação e da vida saudável. Isso é ótimo, mas tem um lado muito opressor, porque é claro que o leite materno é o melhor para o bebê. Tem o benefício das vitaminas do leite, dos cuidados com o bebê, da atenção da mãe, do vínculo entre eles. Isso é realmente necessário e seria maravilhoso que todos os bebezinhos tivessem tudo que precisam, que eles merecem nesse período de início da vida deles, que já é um período muito difícil, de muita adaptação. Mas nós precisamos parar de romantizar isso, porque a informação de que toda mulher tem leite e toda mulher consegue tem atrapalhado até mesmo aquelas que conseguiriam fazer isso com leveza. Há 8 anos atrás eu passei exatamente por essa experiência. Ouvi desde novinha que eu não teria filhos por conta da endometriose que eu tinha. Eu sempre amei criança, eu queria ser mãe, mas eu não assumia isso. E eu me acostumei com essa ideia de que eu não teria filhos. Quando eu estava num momento muito bom da minha carreira, com um ótimo salário e com ótimos benefícios, estava numa empresa que eu gostava muito, com uma chefe maravilhosa e de repente, um positivo. Uau, como eu faria com essa nova informação que mudaria de vez a minha vida? Bom, começaram todos os conflitos e junto com ele veio o conflito da amamentação. Já na gravidez eu me lembrava de coisas que eu havia escutado de outras mulheres. Uma coisa que me lembro muito de ouvir era assim: o bebê ele gosta de fazer do peito da mãe uma chupeta. E isso era tido como algo ruim. Ao mesmo tempo eu pensava, se é para ser mãe, tem que ser tudo perfeito, tudo de modo perfeito. E as cobranças em cima de mim, feitas por mim mesmo, começaram logo cedo, ainda no início da gestação. Próximo de nascer, eu li muitos assuntos, muitos livros falando sobre a amamentação. O que eu mais lia era: toda mãe tem leite. Ok, estava confiante que tudo daria certo. Quando o Nicolas nasceu, já na primeira noite começaram os desafios. Ele chorou a noite inteira. Enquanto eu tentava amamentá-lo, assim como Sabrina, ele também não conseguia pegar do jeito certo. Eu havia estudado várias posições para facilitar a pega e ao mesmo tempo todas elas não davam certo. Enfim, quando amanheceu, às 6 horas da manhã, a enfermeira pegou ele para dar banho e lá com certeza deram fórmula no copinho para ele, porque após o banho ele veio dormindo, muito bem calminho, afinal a barriguinha estava cheia, já tinha tomado banho e não tinha tido uma noite boa. Então ele dormiu bem ali ao longo do dia. E por mais que eu tentasse acordá-lo, tirava a roupinha, deixava ele com um pouquinho de frio para ver se ele acordava e tentava mamar novamente, não tinha acordo. Ele não ficava acordado. Não tinha o que fizesse para ele ficar acordadinho ali para a mamãe tentar amamentar. E aí fomos para a segunda noite, do mesmo jeito, mas aí às 3 da manhã vieram buscar ele, de tanto que ele chorava. E na verdade, o meu leite nem havia descido ainda. Ele desceu mesmo quando eu cheguei em casa. E aí na primeira noite em casa, quando eu achava que seria melhor, porque nós já estaríamos mais tranquilos, o leite desceu, mas desceu de uma vez e empedrou. Antes eu não tinha leite, e agora veio tanto leite que o leite empedrou e ele não conseguia sugar. Enfim, fiz uma compressa, fiz de tudo, ele passou mais uma noite só chorando. No dia seguinte, meu marido queria comprar fórmula para ele, e eu com aquela coisa de que toda mulher tem leite, e que se eu desse leite para ele, se eu desse outro tipo de leite para ele, ele largaria o peito. O que eu fiz? Insisti nisso por 20 dias. Ele dormia só enquanto estava no peito. Quando eu tirava, ele acordava. Foram 20 dias e noites dessa mesma maneira. E aí chegou o dia de levá-lo ao pediatra para pesar. Bom, nesse dia descobri que ele não havia engordado nada e que ele estava bem abaixo do peso para uma criança de 20 dias. O médico foi super estúpido comigo e me perguntou o que eu estava querendo, se eu queria matar o meu filho. E eu respondi, eu só queria que ele mamasse meu leite. E ele respondeu, mas nem tem nada aí nessa porcaria? Pode imaginar como que eu saí dali naquele dia, do consultório?
Eu saí com o peso da culpa por ter deixado ele por 20 dias passando fome, com culpa por eu não ter o leite suficiente para ele. Era tanta coisa que passava pela minha cabeça. Mas enfim, eu fui obrigada a ir direto na farmácia para comprar a fórmula, comprar um outro leite para ele. E quando ele tomou pela primeira vez aquela mamadeira, ele dormiu tanto, dormiu por várias horas seguidas, mostrando que ele estava realmente cansado. E eu também, estava tão cansada, estava me sentindo tão culpada por não ser capaz de alimentar o meu próprio filho. E aquela história que toda mãe tem leite? Porque só eu não tinha. Mas aí, como se não bastasse isso, quando eu saía com ele e tinha que dar mamadeira, as pessoas perguntavam: por que você não dá o peito? E aí, quando eu dizia que não tinha leite, eu escutava: mas tem que insistir. Poxa, insistir mais? As pessoas não faziam ideia de quão doloroso era esse processo, de quão foi doído, tanto para mim quanto para ele. Eu achava que ele nem ia me amar. E qualquer pessoa conseguia acalmá-lo, menos eu, de tão abalada emocionalmente que eu estava. Mas enfim, o tempo foi passando e eu fui sempre carregando essa culpa por não ter sido capaz de amamentar o meu filho. E aí, quando eu engravidei pela segunda vez, como foi? Eu pensava assim: bom, se eu tiver leite, ótimo. Se não tiver, não vou fazer ele sofrer. E quando meu filho mais novo, Guilherme, hoje com 5 anos, nasceu, para minha surpresa, a pega dele era ótima. E eu tive leite desde o primeiro momento. Bom, eu estava toda feliz, né? Parecia que tudo estava dando certo. Mas aí, eu ia ter alta numa quinta-feira à tarde. E quando foi de manhã, a enfermeira entrou no quarto e disse: você já está de alta, já pode ir para casa. Pronto. Foi ouvir a palavra alta, meu leite secou. O medo de chegar em casa com outro bebê e decepcionar o Nicolas, que só tinha 2 anos, de não saber dar atenção para os dois. Enfim, já no caminho para casa, tivemos que parar para comprar fórmula para o Guilherme tomar. E enquanto o Nicolas mamou 2 meses, porque eu insisti muito, com o Gui eu não quis passar por isso e nem fazê-lo passar por isso. E ele mamou apenas 1 semana, mesmo assim completando com a fórmula. E aí agora o que eu tinha? Mais uma culpa. A culpa por não ter insistido. Percebe o quanto ser mulher se torna pesado? As pessoas colocam pressão, nós nos colocamos ainda mais. Isso influencia na nossa vida, em como nós nos tratamos depois. Nós nos martirizamos por não ter feito o que achávamos que podíamos fazer. Porém, o que precisamos entender é que só fazemos sempre o que nós conseguimos fazer, o que nós damos conta. Eu não tenho como dar algo que eu não tenho para dar, algo que talvez eu nem tenha recebido. No meu caso, haviam muitas questões não resolvidas com a minha infância. O medo de ser mãe, o medo de não saber ser mãe, o medo por não ter uma mãe para me orientar, já que a minha já era falecida. Eram muitas incertezas, muitos medos e o extremo perfeccionismo. A culpa nos impede de viver e passamos apenas a sobreviver, presas naquelas histórias que já passou e não tem mais como voltar, não tem mais como fazer diferente. Sabe aquela voz interna que fica dizendo assim: não deveria ter feito assim, deveria ter feito de outro jeito? Isso é culpa. E a culpa é como um elástico forte que não te deixa avançar. Ninguém prospera ou cria novos horizontes carregando sentimentos tão pesados de culpa. Então, se nós desejamos ter uma boa autoestima, uma autoestima mais elevada, uma vida melhor, mais feliz, mais realizada, nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nós não temos mais controle, que nós não temos mais como mudar. E aqui eu vou falar alguns sinais de quem tem uma autoestima que precisa ser avaliada, que precisa ser melhorada. Então, sempre tenho sensação de vazio, sem motivo aparente, que parece até uma solidão, falta de confiança em mim mesma, excesso de justificativa para os meus atos. Acredito que todos estão contra mim e eu sou vítima o tempo todo. Tento encontrar um culpado para acontecimentos negativos. Não encontro um objetivo na minha vida. Ou sou agressiva ou sou passiva ao resolver meus desafios. Sinto medo constante de ser reprovado por outros. Penso sempre o que será que estão pensando de mim. Tenho a sensação de estar sendo sempre traída ou enganada. Se você respondeu sim a pelo menos 4 dessas perguntas, você está com a sua autoestima descoberta, desatenta e insegura. A baixa autoestima não é uma doença.
mas sim um sentimento. Por isso não existe um diagnóstico específico, mas se olharmos atentamente para os nossos comportamentos e hábitos, nós podemos cuidar dessa autoestima com muito carinho e elevá-la. A falta de autoestima tem provocado tristeza, infelicidade, depressão em milhares de mulheres que permanecem no estado de escassez e de sofrimento. Certa vez nos Estados Unidos, pegaram 2 carros e abandonaram em estados diferentes. Um carro estava sujo e mal cuidado, e o outro carro estava bem limpo e sem nenhum arranhão. Com o passar de algumas horas, esse carro que estava sujo e mal cuidado começou a ser atacado por vândalos, enquanto o outro carro, que estava bem limpo e que não tinha nenhum arranhão, não foi atingido pelo mesmo período de horas. O que isso quer dizer? Que desordem gera desordem. O carro com aparência de abandono foi alvo de depredação, como se as pessoas que passassem por ali se sentissem no direito de vandalizá-lo. Se o carro já está quebrado, já está abandonado, não tem dono, eu posso destruí-lo, posso fazer o que eu quiser com ele. O mesmo acontece com o banheiro sujo, repleto de papel no chão. Isso instiga as pessoas a não se preocuparem com a limpeza dele, não é verdade? E onde eu quero chegar com tudo isso? Imagina uma mulher que não arruma o cabelo, que não faz as unhas, que não se cuida, que não cuida das suas roupas, que não passa um batom. Qual a impressão que ela passa para as pessoas? Ela passa a impressão de que ela não se ama, que ela não se cuida e que ela não está nem aí para si. E o que as pessoas em volta dessa mulher vão começar a fazer? Vão tratá-la da mesma forma como ela mesma se trata. Essa é a tendência. Essa é a linguagem que ela está usando ao se conectar com o outro. É como um terreno baldio, abandonado. Quem chega ali constrói o que quer, joga lixo, entulho, faz o que quer. Então, mulher, se você percebeu que a sua autoestima está baixa, precisa corrigir isso o mais rápido possível. E antes de irmos a qualquer lugar, nós precisamos entender de fato qual é a nossa situação atual. Isso não quer dizer que a mulher ela tem que viver impecável, que ela tem que viver sempre com o cabelo muito lindo, com a unha muito linda, ela sempre tem que estar muito bem arrumada. Não é bem isso. Mas ela precisa deixar de se arrumar ou deixar de ficar impecável quando ela decidir. E não por falta de tempo, por falta de disposição ou por estar tão sobrecarregada que ela não consiga fazer isso por ela. Tudo bem se um dia ela quer ficar mais à vontade, tudo bem se um dia ela não quer colocar um salto, tudo bem se um dia ela não quiser passar uma maquiagem. Não teria problema nisso. O problema é quando a mulher deixa de fazer isso por ela, porque ela faz tanto pelos outros, que ela não tem tempo, não tem espaço para fazer isso por ela. Quando nós solicitamos um carro por aplicativos, nós dizemos ao motorista onde nós estamos, para só depois dizer para onde nós vamos. Se não sabemos ainda como pretendemos estar e como desejamos que seja a nossa vida, precisamos começar a recuperar as rédeas da nossa vida. Não podemos aceitar qualquer construção em nosso terreno. Não somos um terreno baldio. Não podemos deixar janelas quebradas para não dar o direito de outros virem e quebrarem ainda outras janelas. Devemos nos amar de uma forma que aquele que chegar não consiga fazer o contrário. Olha só o que Mara disse quando eu perguntei para ela o que mais a incomodava. Ela disse: eu me cobro para ser uma mãe melhor. Eu queria abraçar a responsabilidade para mim, sem depender de outras pessoas. E ao mesmo tempo eu acho que não dá. Mas tem tanta mãe que consegue. A maior parte dos meus amigos já está formada. E eu nem sei mais o que eu quero fazer da minha vida. Eu tento não pensar que é só uma fase e que vai passar. Dizem que as mulheres nasceram para isso, mas não. Eu tento fazer o melhor que eu consigo. Pois é exatamente isso que as mulheres estão sentindo. Por se dedicarem tanto a outras pessoas, tanto para os outros, elas acabam perdidas, sem nem saber mais o que elas querem para a vida delas. E é isso que eu amo ajudar as mulheres a descobrir: seus novos objetivos, seus novos alvos, seus sonhos, e descobrirem que mesmo que elas já tenham errado, ainda assim elas têm a chance e o direito e merecem viver bem, e não apenas sobreviver, vivendo apenas do que sobra de tempo, do que sobra de comida, do que sobra de produtos, do que sobra de roupas. Todos nós precisamos de momentos de lazer, de prazer, de relaxamento. E eliminar as cargas negativas, recarregar as nossas energias, reservar um tempo, mesmo que minutos do nosso dia, para praticar o nosso autocuidado, o nosso autoamor, o nosso autocarinho.
Quando a autoestima está ruim e a pessoa entrou nesse estado de sofrimento, é muito comum que ela não se sinta boa em nada. Mesmo aquelas que são formadas, que têm vários diplomas, podem estar sofrendo agora pensando: meu chefe não me valoriza, meu marido não vê o quanto eu faço. E esse estado de sofrimento nos impede de ver o quanto nós somos boas. Vivemos em busca da aprovação de outros. Só que quando nós estamos certas de quem nós somos, nós não precisamos do que venha de fora, porque a aprovação está aqui dentro. Ela pode vir daqui de dentro. Há mulheres que amam estar rodeadas de pessoas, de receber pessoas em casa com a maior simplicidade. Já tem outras que gostam mesmo de ir em lugares mais bonitos e mais requintados, e outras que preferem ficar mais em casa na sua própria companhia. E você, do que gosta mais? Já parou para pensar do que realmente te agrada? Porque não é o que os outros gostam, é o que nós gostamos. E não há certo ou errado em ter muitos amigos ou preferir poucos amigos. Não existe uma receita pronta. Cada mulher é única. Não existe certo ou errado. Existe aquilo que cada mulher gosta e que deixou de fazer por conta de tantas atividades que ela busca alcançar. Como diz uma frase que eu gosto muito, a autoestima é um ingrediente indispensável na cocriação de uma realidade feliz. Na vida adulta, somos influenciados por nossos conhecimentos, por novos conhecimentos, por novos aprendizados. Tomamos nossas decisões e, por meio do nosso padrão, somos capazes de alcançar resultados extraordinários. Então, vamos mudar o nosso futuro e a forma como nós nos sentimos agora, para que o nosso futuro seja melhor.